Olá, suas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas ao nosso Entre as Panelas, o lugar que vocês já sabem, né? Encontram aquela força adicional para permanecerem firmes na dieta, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar. A gente está aqui no nosso aquecimento, sejam bem-vindas, Thaís, Samira. Vamos começar o nosso aquecimento, Elaine, vamos chegando, Celina. Segunda-feira, terceiro dia de aquecimento, como que vocês estão por aí? Enquanto isso, ó, quem tá chegando agora, já clica nesse aviãozinho, chama 3 amigas que estão precisando dessa injeção de ânimo para se cuidar. Vamos lá, vamos juntas, né? E você que está chegando aqui agora, saiba que o nosso objetivo aqui nesse Instagram, o meu objetivo junto com vocês é realmente assim, fazerem com que vocês se tornem mais magras e confiantes bem juntinho de Deus. Não tem como a gente tirar ele da conta, não tem. E a gente vai ver por que hoje. Hoje a live está especialíssima, a gente está na terceira live do nosso aquecimento para a Jornada Despertar. E a gente vai ficar juntas aqui, então, ao meio-dia, de segunda a sexta, até o dia 4 de março, para realmente, assim, abrir o coração de vocês para esse movimento tão necessário para o nosso aprimoramento, para a nossa melhora, para que a gente alcance os objetivos que a gente traça para a nossa vida, que a gente quer para a nossa vida. E você pode ter certeza que se você tem aí no seu coração esse desejo de se cuidar, esse desejo de se olhar no espelho e se reconhecer, foi Deus que colocou esse desejo aí. Então, vamos lá, para quem não sabe o que eu estou falando, o link está na bio e você precisa entrar para o grupo de WhatsApp para não perder nada do que está acontecendo. Tá? A jornada vai acontecer na semana que vem, dia 5 ela começa, vai acontecer do dia 5 ao dia 7. Eu vou dar 3 aulas para vocês bastante profundas sobre essa relação do cuidado do corpo com a intimidade com Deus, para que você consiga finalmente aí ter constância no seu processo de emagrecimento e chegar onde o seu coração está pedindo para você chegar, que é nessa libertação, nesse emagrecimento definitivo de uma vez por todas, tá certo? Então no dia 7... a jornada é do dia 5 ao dia 7. E no dia 7 eu vou abrir as inscrições para o programa Cuide-se, que é o meu programa online de emagrecimento e autoconhecimento em grupo. E você tem que saber como que ele funciona e poder ter um pouquinho, assim, vivenciar durante a jornada um pouquinho dessa experiência na sua vida, que é uma experiência transformadora, né? As minhas alunas estão aqui para atestar isso. Então, vamos lá. Eu quero saber o seguinte. Estamos já em março. Como que está o seu processo por aí? Eu falo que, assim, 2024 chegou te convidando a se cuidar. A gente já passou do carnaval. O que você está fazendo por aí? Agora é hora o quê? De se colocar em movimento. Por isso a gente está aqui nessas lives de aquecimento. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Esse é o tema dessas lives que estão acontecendo desde a semana passada. Então, no primeiro dia, a gente conheceu quais são os 3 inimigos do homem. Quem é que lembra quais são eles? Quem lembra quais são esses 3 inimigos nossos? A carne, o demônio e o mundo. E a gente viu o caminho que Jesus percorreu para vencer esses 3 inimigos. E ele nos deixou esse caminho muito claro. Ele colocou luz nesse caminho para que a gente conseguisse percorrer esse mesmo caminho que ele. Esse caminho de vitória, obviamente. E é por isso que ele nos exortou a ter bom ânimo, né? Tem de bom ânimo diante da vida, diante das dificuldades. Porque se ele venceu, nós também podemos vencer esses inimigos se a gente caminhar bem juntinha dele. Então, esse olhar que eu quero que vocês tenham. No segundo dia, a gente falou sobre o risco da gente se deixar abater pelo desânimo. Porque ele é filho da desesperança. E quando a gente cai na desesperança, a gente mata qualquer possibilidade de movimento. Qualquer possibilidade de virtude na nossa vida. Por isso que o desânimo ele é tão perigoso. Eu fecho o livro da minha vida ainda em vida. Não faz o menor sentido, né? Então a gente conversou também um pouquinho sobre as formas da gente combater esse inimigo tão sorrateiro, que chega ali de mansinho e vai desanimando a gente diante da vida. Muito bem. Hoje, no nosso terceiro dia, a gente vai falar sobre a raiz do desânimo. E fica aqui comigo que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar sobre isso. A gente vai falar sobre a raiz desse processo de autossabotagem dentro da alma da gente. Uma das queixas de vocês
para mim é o quê? Ivana, eu me saboto, eu chego num determinado ponto, eu retorno, eu paro com o meu processo. Hoje a gente vai conversar da raiz do desânimo, que é um processo de autossabotagem. Oi, Polly, querida, bom dia. Então, assim, a raiz do desânimo é um processo de autossabotagem. A gente tem que entender de onde vem esse desânimo. Porque no segundo dia a gente viu o quê? O que o desânimo causa dentro de você? Essa falta de movimento. Hoje, a gente vai ver de onde ele vem. Então, a gente tem 7 impressões na nossa alma. 7 impressões que são fruto do pecado original. São 7 tendências ao erro. Quais são elas? São os vícios capitais. Vocês lembram quais são eles? São esses vícios que dificultam a gente a agir no bem, dificultam muito a gente a decidir e executar. Não é isso que a gente queria? Que a gente conseguisse decidir e executar? Mas esses 7 vícios, eles atrapalham muito a gente. E são as raízes de todo o processo de autossabotagem. Dentro do Cuide-se, eu dou uma aula só sobre isso. Sobre essas raízes do processo de autossabotagem e aonde os vícios capitais entram nisso. É como o apóstolo Paulo fala pra gente lá na Carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 19 e 20. Ele diz assim, ó, vou ler para vocês. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. É a gente, não é? É a gente todinha. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Qual é esse pecado que habita dentro da gente? Qual é essa tendência ao erro que habita dentro da gente? São os vícios capitais. É sobre isso que a gente está falando aqui hoje. Eles que fazem a gente se sabotar. São eles que fazem a gente, mesmo querendo bem, agir mal. Então, aqui que está a raiz. Quando você diz que quer emagrecer, quando você começa a dieta na segunda e na terça você já entrou na torta de chocolate. É a autossabotagem. Os vícios capitais, gente, eles estão dentro da gente, estão dentro de todas nós. E aí, o que acontece? Essa herança que a gente recebeu dos nossos primeiros pais, né? A luxúria, a gula, a avareza, a ira, a preguiça e a soberba. Elas são a razão da sua autossabotagem. E eu não vou entrar em muitos detalhes aqui hoje, não, porque eu não quero que essa live seja uma live complexa, a gente tem que simplificar o processo. Hoje a gente está falando sobre desânimo. Essa série de lives é sobre desânimo. Então, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aonde que está a raiz desse desânimo? Quando a gente olha para os vícios, para essas impressões que tem dentro da nossa alma que tendem a gente a escolher mal, a agir mal. Então, a gente tem que entender a gravidade disso na nossa alma e o lugar que isso está dentro da nossa alma. E dentro desses 7, o que é importante você saber hoje? Que entre eles existe uma hierarquia de gravidade. Os erros que a gente comete, eles não têm o mesmo peso e a mesma gravidade. Não tem. E existe um que é mais grave. O mais grave de todos é a soberba. Sabe aquela frase, né? Sereis como deuses, que o demônio soprou ali. Né, Adão e Eva, sereis como deuses. Pois é a soberba. É o mais grave dos 7. E o que vocês precisam entender hoje é que a gente tem essa tendência ao mal dentro da gente. Todas nós temos essa tendência ao mal. Que esse mal, ele pode se manifestar de 7 formas diferentes e que a mais grave delas é a soberba. Pronto, isso aqui é o que a gente precisa para a aula de hoje. É o mais importante. Todo mundo está comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque se não entender, eu não vou conseguir avançar. Então me digam aqui. Estou entendendo, Ivana, pode tocar o barquinho. É isso que eu preciso saber de vocês, tá? Então, ótimo. Então a soberba, ela é a fonte dessa autossabotagem que é o desânimo. É a soberba, que é a manifestação desse mal dentro da gente. Então, eu vou explicar para vocês por que o desânimo é tão grave sob essa luz do orgulho. É importante vocês entenderem isso. Você olha para si. O que é a soberba, né? Você olha para si.
Aí você olha e assim não vê em si mesma os recursos para você conseguir lidar com as questões da sua vida, com o emagrecimento, por exemplo. Você não consegue. Você olha e fala assim, eu não consigo, eu não tenho os recursos necessários para fazer o que é preciso. E aí você desanima. Você olha para si e acha que a sua opinião sobre si mesma é maior do que aquilo que Deus disse sobre você. Jesus diz assim pra gente, ó, tem de bom ânimo. Aí você responde, pra quê? Ah, não. Mas pra que eu vou ter ânimo? Como que eu vou ter ânimo diante disso? Se eu não consigo, se eu sou fraca, se eu não disponho dos meios? Ah, não. Isso aí vale para todo mundo, mas para mim não vale, não. Para mim não vale. Né? Ou então, a gente lembra, né? Jesus também disse assim pra gente, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. A cada dia basta o seu cuidado. Está escrito na palavra. Jesus disse. Aí vem você e acredita? Não, não acredita. Continua aí, né? Olhando para si mesma, centrada em si mesma, sem olhar para fora, olhar para aquilo que Deus disse sobre você. Eu falo sempre, gente, assim, a gente tem que ter clareza de quem é Deus na nossa vida. A gente precisa ter essa clareza, senão a gente cai na soberba. E a gente acha que tudo à nossa volta está informando o quê? Que a gente não é capaz, que a gente não dá conta. Só que, caramba, quando a gente lembra que Deus dá os recursos pra gente, que a gente precisa pra gente passar por qualquer situação, a gente tem que estar olhando para onde? A gente tem que estar olhando assim, a gente tem que estar olhando para Ele, buscando a Ele. É o que Ele diz aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas que você precisa vos serão acrescentadas. Então, quando eu falo que eu não tenho recurso, que eu não consigo, que eu, em vez de desanimar, o que eu tenho que fazer? Buscar o reino de Deus, eu tenho que buscar a Deus. Porque tudo que eu preciso vai me ser dado em acréscimo, se eu estiver coladinha com Ele. Se eu estiver muito colada. Mas aí qual o movimento que a gente faz? Qual o movimento que a soberba leva a gente a ter? Leva a gente ao desânimo. Aqui está a gravidade. Lembra que eu falei com vocês que existe uma hierarquia dos vícios capitais e que a soberba é o mais grave? Por que é o mais grave? Porque aqui eu acho que a minha opinião a respeito de mim mesma, da situação, da circunstância, das minhas capacidades são maiores. Aqui é o mais grave por causa disso. Então, gente, um coração desanimado, que para de realizar, que cai e não levanta, é um coração soberbo. Isso aqui é para vocês nunca mais desanimarem. É um coração orgulhoso que não coloca na conta da sua própria vida a misericórdia de Deus. Na Igreja Católica, a gente tem uma santa, que é Santa Teresinha. E ela é considerada doutora da Igreja, porque ela coloca a luz nessa misericórdia de Deus, mostrando pra gente uma pequena via para a gente entrar no céu, né? A via da humildade. Qual a virtude que se opõe à soberba? É a humildade. Porque enquanto na soberba eu acho que tudo sou eu, a humildade, ela vem e coloca tudo nas mãos de Deus. Então, a gente vira realmente assim, como Madre Teresa dizia, né? Um lápis na mão de Deus. É na humildade que isso acontece. Então, a virtude que se opõe à soberba é a humildade. E Santa Teresinha dizia assim, ó, Deus colocou no meu coração o desejo de ir para o céu. Um desejo muito forte de ir para o céu. Mas eu não vou conseguir entrar pela via da justiça divina. Então ela tinha clareza, ela falava assim, pela justiça eu não consigo entrar porque eu não mereço. Eu não faço o que eu preciso fazer. E aí, ela tinha muita clareza, ela falava, eu não sou capaz de atos bons, eu não sou capaz de ser boa como eu gostaria ou como eu deveria ser por mim mesma. Não sou capaz. Mas ela completava, ela dizia assim, que se Deus colocou esse desejo no coração dela, é porque Ele vai realizar nela.
E ela tinha muita certeza disso. E ela dizia que Deus ia realizar isso nela pela via da misericórdia, ou seja, pela via do amor. Então que ela ia entrar no céu sim, ela ia entrar por graça, pelo amor que Deus tinha por ela. E aí, gente, quando a gente olha para essa história dessa grande santa da igreja, a gente percebe que essa via da misericórdia, essa via da humildade, essa via de eu reconhecer que sem ele eu não consigo fazer grande coisa. É uma via que está acessível a todas nós. A gente, assim, poucas pessoas têm a oportunidade de fazer grandes coisas em nome do Senhor. Mas a pequena via, fazer com amor o ordinário do dia a dia, levantar de todas as quedas que você tiver, recomeçar o seu processo de emagrecimento quantas vezes forem necessárias. Isso está acessível a todas nós. Não importa quantas vezes a gente caia. Importa a forma que eu me levanto e me recoloco nas mãos de Deus. Por isso que eu sempre falo com vocês, caiu, levanta. A vida é movimento. A gente precisa estar indo em direção ao bem, não importa quantas vezes eu vou cair. Porque eu conto com a misericórdia de Deus, eu conto com esse auxílio de Deus, que vem, né, por graça, por amor. Então, o desânimo, gente, é algo que não cabe na tua vida. Não cabe na vida de você, mulher que está aqui comigo, você que é cristã. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O desânimo se opõe à virtude que abre a porta do céu pra gente, que é a humildade, como Santa Teresinha está dizendo aqui pra gente. Então, se eu caio no desânimo, como que fica? Como que fica a possibilidade de eu querer agir no bem? Fica completamente apagada. Porque eu olho para a minha opinião sobre mim. E aí eu olho e falo, eu não sou capaz. Eu não dou conta. E eu fico com a minha opinião, em vez de me jogar nos braços de Deus para resolver isso. Então, gente, caiu, levanta. Quando eu falo com vocês, só um coração humilde é capaz de levantar e continuar quantas vezes forem necessárias. Se o justo peca 7 vezes, imagina a gente. Imagina se eu vou desanimar cada vez que eu comer um brigadeiro. Se eu vou me conformar, fechar o livro da minha vida, porque eu comi uma coxinha. Não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então, só um coração soberbo desanima. Desanima do seu desejo de emagrecer, do seu desejo de se cuidar. Se você tem esse desejo, a vontade de ser melhor, a vontade de agir no bem, a vontade de se libertar dessa questão de comida, de conseguir se cuidar, você não pode simplesmente desanimar porque é difícil, porque isso não cabe na vida da pessoa cristã. Não cabe. Lembra que você conta com a graça. Lembra sempre disso. Você conta com a ação da graça. E lembrando disso, sabe o que você vai fazer? Você vai convidar Jesus para fazer dieta com você. Para de tentar fazer as coisas sozinha. Para de tentar fazer as coisas com a força do teu braço. Não funciona. Não vai funcionar. A gente precisa caminhar junto daquele que sustenta a gente. Daquele que vem completo o que falta. Daquele que vem e traz ânimo. Ânimo no processo. Aquele que te coloca para frente. Que te exorta a ser uma mulher melhor. Porque quando está muito difícil, ele te carrega. Ele completa os meios que estão te faltando. Ele traz a ajuda necessária. E você, mulher, tem que confiar nisso. Se você chegou até aqui nesse vídeo, deixe seu comentário para eu saber que você passou por aqui. Tá certo, meus amores? É isso, amanhã a gente está de volta. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.